Boa noite. Boa noite. Desabou nesta sexta-feira na cabeça de russos, lá na Sibéria, um objeto vindo do céu. 900 pessoas ficaram feridas. O objeto era um meteorito que um político nacionalista e direitista russo já declarava como sendo ataque nuclear americano. Por mais que a gente tenha medo que o mundo caia na nossa cabeça, essa é a vantagem de viver na era da internet. Rapidamente o mistério se esclarece. Imaginem agora um meteorito desses se estivesse caindo na Rússia na época da Guerra Fria. E nossos repórteres na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil trazem todas as informações desse fenômeno que trouxe medo. De Paris. De certa maneira, os russos deram sorte porque são raras as oportunidades de sentirmos que existe muito mais do que a Terra. Dos Estados Unidos. Os astrônomos avisam, há milhões de asteroides do mesmo tamanho próximos da órbita da Terra. De São Paulo. Tudo que existe na Terra em termos de elementos químicos existe também no universo. Arnaldo Jabor comenta. A nossa fragilidade ficou exposta. Vivemos num planetinha de quinta, na periferia da Via Láctea. Um meteoro de 10 toneladas se chocou com a atmosfera da Terra nesta sexta-feira. O choque que ocorreu sobre a Sibéria, na Rússia, deixou quase 1000 feridos, assustou milhares de pessoas e causou bastante destruição. Era de manhã quando um rastro incandescente cruzou o céu acima de Chelyabinsk, cidade a 1.500 quilômetros a leste de Moscou. Subitamente, uma espécie de flash iluminava o cotidiano de 1 milhão de habitantes da cidade. Algumas pessoas conseguiram fazer imagens do meteorito que entrou na atmosfera com uma velocidade estimada em 54 mil quilômetros por hora. Ele viajou pela atmosfera e explodiu com o atrito do ar. Houve pânico, porque depois da forte luz se ouviu uma explosão. E logo depois, uma onda de choque. Lá fora fazia menos 18 graus e com o choque uma enorme quantidade de janelas tiveram seus vidros quebrados. As autoridades russas disseram que 3.000 prédios foram danificados. O teto dessa fábrica de zinco desabou parcialmente. Como muita gente se aproximou das janelas ou saiu para ver o que acontecia, os estilhaços acabaram ferindo essas pessoas. Quase 1000 foram atendidas nos hospitais. 2 estão em estado grave. Essa estudante que se feriu diz que estava na sala de aula e viu a luz forte. Depois nada aconteceu por uns 3 minutos. E ela correu com a amiga para fora. As portas eram de vidro e quebraram com a onda de choque. Nessa escola os alunos tinham aula de judô. Repare a luz. E depois, como todas as janelas explodem. Essa é a imagem da cratera do que se acha que era um fragmento do meteorito, que calcula-se, tinha 10 toneladas. Uma nuvem ficou ainda um bom tempo no céu, marca do rastro de onde passou esse assustador visitante vindo do espaço. Esse homem contou que viu o flash de luz e minutos depois uma explosão forte. As pessoas ficaram com medo, alguém gritou que era o fim do mundo. Parecia coisa de cinema, ele disse. De certa maneira, os russos deram sorte porque são raras as oportunidades de sentirmos que existe muito mais do que a Terra, que o nosso planeta é apenas um dos milhões de astros girando pelo espaço. Mas os cientistas explicaram que a queda de meteoritos é, na verdade, um evento bastante comum, mas que normalmente eles caem em oceanos ou em áreas desertas. A Rússia, por ser o maior país do mundo, tem mais chances de ser atingida. O meteorito que caiu na Rússia não tem nenhuma ligação com o asteroide que passou perto da Terra nessa sexta-feira. Se um observatório de Granada, na Espanha, não tivesse descoberto esse asteroide, talvez ele sequer fosse notado. O astro ganhou um nome provisório, 2012 DA14, e só será batizado quando sua órbita tiver sido bem determinada, o que pode levar alguns anos. Na família dos asteroides, ele é relativamente pequeno, cerca de 50 metros de diâmetro. Mas quando um objeto desse tamanho entra na atmosfera, causa um grande estrago. O último foi em 1908. Destruiu uma área de floresta de 2.000 quilômetros quadrados na Sibéria. A intensidade dessa explosão foi 1000 vezes maior que a da bomba atômica de Hiroshima. No caso de hoje, se atingisse a Terra, o asteroide provocaria uma explosão 180 vezes maior que Hiroshima.
Desde que os astrônomos passaram a observar e catalogar os asteroides, nenhum desse tamanho passou tão perto da Terra. Apenas 27.700 quilômetros. Mais perto que o cinturão de satélites de comunicações, que circunda o planeta, a 35 mil quilômetros de distância. Numa demonstração de como a ciência domina as leis da física, depois de descoberto e observado, o asteroide seguiu a trajetória prevista. Não houve risco de colisão com a Terra. Ele vai voltar, periodicamente, e entre 2080 e 2111, passará de novo tão perto de nós que poderá causar preocupação. Mas até lá, espera-se que a humanidade já tenha criado um sistema para evitar impactos celestes. Os astrônomos avisam, há milhões de asteroides do mesmo tamanho próximos da órbita da Terra, mas apenas 1% foi descoberto. Eles propõem que se dê mais atenção a esse perigo com a instalação de observatórios no espaço para detectar esses visitantes indesejáveis. Agora, falando de meteoritos, eles são uma ocorrência comum e, dizem os cientistas, raramente oferecem perigo. Diariamente caem na Terra toneladas de meteoritos. Em geral, são corpos pequenos que cabem na palma da mão. Este foi encontrado no deserto do Saara. Este outro, menor ainda, veio da Lua. Este enorme é o Bendegó. Foi descoberto na Bahia em 1884. É o maior meteorito já encontrado no Brasil e pesa mais de 5.000 quilos. Tudo que existe na Terra, em termos de elementos químicos, existe também no universo. Da mesma forma, tudo que existe no universo existe na Terra. Este meteorito veio do espaço e caiu na Terra, mais precisamente em Minas Gerais, onde foi encontrado em 1921. Ele é feito de ferro, pesado, pesa mais de 22 quilos e certamente chegou aqui na Terra a uma velocidade média de 100.000 quilômetros por hora. Este meteorito, como quase todos os outros meteoritos, deve ter a idade da formação do Sistema Solar, mais de 4 bilhões de anos. Os meteoritos são comuns aqui na Terra, os asteroides não. Os meteoritos são pequenos, os asteroides são grandes. O asteroide que passou nesta sexta-feira perto de nós tinha o tamanho de um campo de futebol. Em termos astronômicos, raspou na Terra. Agora, em termos de risco para nós, passou muito longe. Um impacto de um astro numa velocidade dessa, mesmo que ele tivesse a consistência de um pudim, ele poderia destruir uma cidade inteira. O cinema já viajou na ideia de uma turma de heróis sair da Terra para enfrentar a ameaça de um asteroide que caminhava na nossa direção. E por incrível que pareça, isso um dia pode acontecer. A ideia de controlar a morte e a vida move o homem há milênios, seja pela magia, pela guerra, pela política. Há pouco, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar como se pudéssemos prever. Esses pedregulhos do céu combinam muito com a crise que vivemos. Na história atual, só há fracassos. O Oriente Médio, a crise econômica, a Coreia do Norte atômica, o Paquistão atômico, até o Papa, infalível, pediu chapéu e se foi. Os fatos têm uma velocidade que impede qualquer certeza. Não há mais linhas retas. Como disse o poeta Valéry, o futuro não será mais o que era. Não podemos prever nem o presente. A nossa fragilidade ficou exposta. Vivemos num planetinha de quinta, na periferia da Via Láctea. E muitos dizem, olha aí, parece um sinal, pode vir um castigo do céu. Mas nem aviso teremos. Mesmo assim, continuaremos a procurar soluções, vitórias, razão contra o fanatismo, o bem contra o mal e vice-versa, principalmente o mal contra o bem. Vamos solucionar tudo, mas a situação histórica é tão insolúvel que a gente pode acabar descobrindo que as coisas têm vida própria. As coisas se movem sozinhas, como os asteroides.